nós vamos ler duas escrituras, a primeira em Malaquias e depois em Mateus, no livro de São Mateus. Eles ficam, apesar de uma ficar no Velho Testamento e a outra no Novo, eles ficam vizinhos, entre a divisão do Novo e do Velho Testamento. Então abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 2, e depois vamos para o próximo livro, que é no Novo Testamento, que é Mateus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, em Teu precioso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de meus irmãos, com respeito, com temor, Senhor, sabendo que não trata-se da palavra de algum homem, da lei, de alguma coisa terrena, mas trata-se da Tua lei, Senhor, a lei de Deus. Pai bendito, o Senhor me ajuda e que eu possa transmitir Tuas palavras da forma que compreendemos, que cremos e que vimos quando a Tua palavra foi aberta para nós. No nome de Jesus Cristo, assim eu peço a Tua presença comigo. Amém, Senhor. Amém. O que vamos falar é sobre casamento e divórcio. A segunda parte, porque falamos domingo passado. E hoje vamos entrar em questões concernentes a nós mesmos, a nossa vida. Malaquias capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Deus reclamando a seu povo Israel: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Em algumas traduções diz a mulher do teu pacto, ou do teu concerto. Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Em algumas traduções diz: Deus odeia o divórcio. Como que diz na Bíblia de vocês? Deus odeia o repúdio. Algumas outras falam diferente. Deus aborrece, o repúdio. Deus odeia o repúdio, o divórcio. Agora vamos ler em Mateus, e com certeza não será um sermão eloquente, mas o transcorrer de algumas escrituras e algumas citações da mensagem. Mateus, capítulo 19. Eu preciso da vossa inteira atenção, porque é um assunto muito complexo, e adiantando, este assunto tem sido por anos ensinado errado no Brasil. E por ter sido ensinado errado, muita coisa errada foi feita. Mas o que ficou errado feito, ou feito errado, ficou. Queremos acertar daqui para frente. Mateus 19, versículo 3.
Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez um casal só? Jesus voltou ao princípio e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, eu estou lendo nessa Bíblia, é uma Scofield, e aqui está a palavra fornicação. Na maioria das de vocês está prostituição. E nós vamos entrar nesse ponto, nesse detalhe. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. A coisa foi tão pesada que eles disseram: é melhor ficar sozinho, então. Querido Pai, tua palavra é lida e passa os céus e a terra e ela nunca passa. Por isso, mais uma vez eu peço, dá-nos da tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assentos. Em qual situação ou em que situação pode um homem casado ou mulher casada voltar a casar novamente? Em qual situação? Nós temos em Romanos capítulo 7, Paulo falando às mulheres. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, qual condição que a mulher pode casar novamente? Um segundo casamento. Se ficar viúva. Se o marido vier a falecer. Aí ela é livre para casar. 1 Coríntios, Paulo ainda fala das irmãs, no capítulo 7, o 10 e o 11 de 1 Coríntios. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, em nenhuma situação pode uma mulher divorciada voltar a casar, segundo a palavra. Ela pode até se separar do marido, por um motivo. Se ele for um empecilho, se ele quiser lhe impedir de servir a Deus. Ela não está sujeita à servidão, diz a Bíblia.
O primeiro conselho, que a mulher não deixe do marido, se porém deixar, que viva só. Então, só pode casar novamente a mulher se ela for viúva. O homem, em muitas situações, ele tem direito, pela palavra, de pedir o divórcio. Se a mulher lhe desrespeitar, não lhe obedecer, se ela cortar o cabelo, desonra o seu cabeça, mas não lhe dá o direito de casar com outra. Somente em uma situação, o homem pode repudiar sua esposa, divorciar dela, e tem o direito, pela palavra, de buscar uma esposa para ele. É a situação que Jesus falou ali, somente por fornicação. E eu estou usando essa palavra fornicação porque foi a palavra que o irmão Brana usou, foi a Bíblia que o irmão Brana usou. E em todas as mensagens, no inglês, quando entra nesse assunto, o irmão Brana usou a palavra fornicação. Muito embora pode ser usada também a palavra prostituição, e nós vamos ver isso logo a seguir. E eu quero ter uma palavra aqui para os visitantes ou pessoas que não congregam conosco. E eu achei muito interessante o que o próprio profeta falou na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 80. Ele diz assim: nós temos também dois pensamentos sobre casamento e divórcio. Agora que nosso Senhor abriu o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós, nestes últimos dias, então o assunto foi clareado depois da abertura dos selos. Porque o mesmo processo que Deus usa para conosco, em nossa relação, em nosso casamento, em nosso convívio com uma esposa, Ele usa para Ele. Nós vimos domingo passado. Agora que o Senhor nos abriu o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós, nesses últimos dias, agora, muitos de vocês, isto pode ser grego para vocês. Mas que negócio é esse pastor falando esse assunto? Num mundo moderno, numa sociedade de tanto progresso? Não, pode soar grego para alguém. Mas minha igreja entende. Você é a igreja de William Branham? Minha igreja entende. Por meio do quê? E vocês ouviram falar das visões, do que aconteceu, e a pergunta é uma pergunta bíblica. Posso eu voltar a casar? Pode você voltar a casar? Pode alguém voltar a casar? Pode a mulher voltar a casar? É uma pergunta bíblica. Moisés encontrou essa situação. Jesus se deparou com essa situação. Paulo encontrou essa situação. E muito mais agora no mundo moderno. Há interrogações no meio do povo de Deus a respeito de: posso me divorciar? Posso voltar a casar? O que devo fazer? É uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. E a Bíblia profetiza e diz que neste último dia estes segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10. E ao toque do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. Então aqui estamos nós, com todos os mistérios revelados, abertos. Pode soar grego para alguém, mas para nós não soa grego. Nós cremos e aceitamos a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, Deus disse assim, na primeira escritura que lemos, que fizemos leitura. E eu vou regressar e voltar até que a base esteja pronta para nós entrar no assunto. Porque o povo reclamava: Senhor, o Senhor não aceita a nossa adoração, o Senhor virou as costas para nós. O que fizemos nós? Por que, Senhor? Por que o Senhor não nos atende? Israel, a nação de Israel, a igreja neotestamentária ou do Velho Testamento,
E o Senhor, e Deus, aqui no livro de Malaquias, começa a acusar os pecados, os erros deles. E entre esses erros, Deus diz assim: vocês dizem por quê? Ele diz assim, nós já fizemos leitura, repetindo, Malaquias 2,14: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, a mulher do teu pacto. Fui testemunha do teu pacto. Agora, para atrelar esta escritura a uma outra, eu vou recorrer a São Mateus, capítulo 1. E aqui nós temos um quadro perfeito do que Deus estava dizendo daquele pacto, o que significa aquela aliança, aquele pacto. Eu fui testemunha do teu pacto, junto com a mulher da tua mocidade. A que se referiu Deus ali? Adiantando, ele se referiu ao noivado. Ele se referiu a um ato de compromisso de um homem com uma mulher. Nem mesmo o casamento para viverem como marido e mulher. Veja o que aconteceu aqui com José. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela estava noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, o que casa é o compromisso, aquilo está feito diante de Deus. Por isso nós não concordamos e tentamos sempre reprimir e não aceitamos entre os jovens a aliancinha de compromisso. Para amanhã ou depois, o compromisso não é mais com a Josefina, é com a Epaminondas daí. Usei esses nomes para não atingir ninguém, né? Ah, compromisso com a fulana, mas daqui a pouco o compromisso não é mais com a fulana. Compromisso é o casamento, é o noivado, é a palavra. E o profeta diz: se não tens total intenção com aquela moça, então não faça isso. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele ia carregar uma má fama, porque ela apareceria barriguda, ele iria fugir e carregar sobre ele uma má fama. Aquele José, ele engravidou essa moça e não quis assumir e fugiu. Ele preferiu carregar esse fardo. Então o anjo do Senhor visitou ele. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus disse que era a mulher dele, e eles eram noivos somente. E é o que Deus está reclamando ali, de Israel. Eu fui testemunha, e tu tens sido desleal com a mulher do teu pacto. Muito bem, nós estamos batendo nisso porque vamos usar isso logo adiante. Quando uma moça conhece um moço, e se ela não é uma moça pura mais, ela deve confessar sua vida àquele moço, e ela deve obrigação a ele, e contar sua vida pregressa para ele. Porque se confessa depois de casado, ou se ele fica sabendo, descobre depois de casados, depois de se ajuntarem, ele tem o direito de repudiá-la, e ele é um homem livre, porque ela não foi fiel ao pacto. Então o pacto pode ser quebrado,
porque ela não foi leal, verdadeira. E ele é livre para casar com outra, se isso acontece. Muito bem, antes que eu prossiga, eu quero ler na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 308. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem, não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus, apenas a este grupo. No parágrafo 313 agora. Agora creiam que isto é a verdade, e creiam que isto vem de Deus, e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui. Não devia Deus, sobre a montanha, permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhes continuar da maneira que estão e não fazer mais isto? Porque quando o profeta se deparou com essas coisas nas Escrituras, ele lembrava de casos no tabernáculo, lembrava daquele marido, havia sido casado uma vez, se divorciado, casado com outra, aquela esposa também já tinha tido um relacionamento anterior, e agora estavam ali, e ele lembrava, o que fará aquele pai? Eu posso imaginar aquele pai correndo de um lado para o outro, no alpendre, pensando, vou ter que deixar de minha esposa, procurar a minha primeira mulher, ou abandoná-la, diante da veracidade da palavra que haveria de ser aberta na mensagem Casamento e Divórcio. Então o irmão Branham foi para a montanha, e Deus desceu com a nuvem lá na montanha, e até mesmo as pessoas viram, e a professora chamou as crianças fora e disse, olha, o irmão Branham está na montanha, vocês veem aquela nuvem descendo e subindo? E chamou as crianças e mostrou, e o filho de um irmão estava presente, e Deus falou para ele, diga para esses casais no tabernáculo, e se disse para aqueles casais, nós tomamos a palavra do profeta, e falamos para casos que nós temos no nosso meio, diga para eles, continuar da maneira que estão, não tentem acertar um erro, causando outro erro, continue assim, vivam para o outro, vivam para Cristo, e nunca mais voltem a fazer isso, amém? O Senhor lhe disse, vão com suas esposas, e vivam em paz, porque a hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima, nós não temos tempo para analisar estas coisas, não ousem fazer isso novamente, quer dizer, vou me divorciar, vou casar com outra, e vou ficar debaixo da misericórdia de Deus, não ousem fazer isso novamente, estou falando somente à minha congregação, porém se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isso, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão na palavra de Deus, permite que continuem como estão, e não pequem mais. Ao princípio não foi assim, isso mesmo, não foi assim no princípio, e não será no final. Por isso essas coisas tinham que ser todas consertadas, porque a mesma palavra do início, ela teria que aparecer no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta, porém creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sob as condições modernas, eu lhes ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você, se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está,
Vamos agora, na hora adiantada da tarde, em que estamos vivendo, e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas nos são possíveis em Cristo. Quer dizer, continue como estão. Continue na caminhada. Amém? E eu fiz questão de citar isso para não deixar alguém em dificuldade, como foi a preocupação do profeta. Mas queremos ensinar nossos jovens, e queremos ensinar, e se fizemos coisas que não estavam corretas, lembrando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, fomos ensinados assim, mas agora com a abertura da palavra as coisas vêm clareando, porque é tempo de voltarmos ao princípio. Muito bem, muito bem. Nós vimos ali que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Deus nunca desejou que fosse assim. Deus criou o homem e a mulher, e se juntará o homem à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este é o princípio de Deus. Amém? Agora, como vimos, ela não pode, em nenhuma circunstância. Ele pode, em uma circunstância somente, que é a que Jesus citou, que é fornicação. Ela só pode se o marido morrer, ou seja, pode voltar a casar. Ele só pode por um motivo, o motivo é fornicação, que na maioria das Bíblias que nós temos no Brasil, está a prostituição. Agora foi tão pesado, quando Jesus falou isso, que os discípulos disseram: olha, então é melhor o homem ficar só por esse motivo? Só por esse motivo. Não existe nenhum outro motivo. Existem motivos dele repudiá-la, mas não voltar a casar. Mas repudiá-la, dar divórcio. E segundo as Escrituras, casar novamente só por um motivo. Por que o homem tem um motivo e a mulher não tem? A mulher é um tipo da igreja e o homem é um tipo de Cristo. E nós vimos domingo passado que Cristo, Deus repudiou Israel, Deus repudiou a igreja das eras, Deus repudiou Laodiceia e casou-se com sua noiva querida. Pelo mesmo motivo que ele pôde repudiar, no âmbito espiritual, no natural, é o que nos dá o direito, ou dá o direito a alguém, em proceder desta forma: repudiar, dar o divórcio, reclamar seu direito. Eu sou livre para casar novamente. É claro que teria que ser com uma pessoa, uma moça, ou uma pessoa desimpedida pela palavra. Este é o padrão da palavra. Agora eu entro no ponto nervoso do assunto, no ponto polêmico do assunto, que é debatido em reuniões de pastores, e que há uma tese e outra, e eu vou mostrar para os irmãos esta situação. As nossas Bíblias mais comuns falam a palavra prostituição. Alguém me alcance uma Bíblia que fale assim? Qualquer uma delas. Pode ser a sua, irmão. As versões mais refinadas, mais finas, mais apuradas, não consta a palavra prostituição ali, mas sim fornicação. Mais adiantando, e eu vou mostrar aqui na Bíblia o que Jesus disse. Eu vou ler da maneira que está aqui, e por estar assim aqui, causou todo o problema, toda a celeuma que existe, principalmente no Brasil, porque você dá um passo aqui na Argentina, isso não é problema para eles. Todas as Bíblias deles consta fornicação. Todas as Bíblias em inglês fala fornicação.
Cada vez que o irmão Branham recorreu a essa escritura, a esse assunto, ele usou a palavra fornicação. Porém, as nossas Bíblias mais comuns, que é a Ferreira de Almeida, né? E a própria Ferreira de Almeida, ela já fez correção neste ponto. A Bíblia da Natália é Ferreira de Almeida e já está correto. Essa aqui está correto? Então essa aqui eu não preciso dessa. Eu preciso de uma que fale da maneira antiga. Aí, irmão Lucas. Eu não perguntei, né? Obrigado, irmão. Muito bem. Aqui está. Perguntaram a Jesus e ele responde: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, então nas nossas Bíblias mais comuns, mais corriqueiras no nosso meio, fala por causa de prostituição, e se casar com outra, comete. Aí Jesus mudou a palavra, porque tem sentido diferente. Aí está o ponto. Mesmo usando essa Bíblia, que não é fielmente corrigida, que não busca a palavra fornicação, e a palavra grega que Jesus usou foi porneia, e na tradução trouxeram porneia para prostituição. E porneia quer dizer muitas coisas, mas a fidelidade da tradução da palavra do grego para o português seria fornicação. Em inglês é fornication. Porém, quando esta tradução diz, não sendo por causa de prostituição, que é um ato, é o mesmo ato, adultério, prostituição, fornicação, seria o mesmo ato, ocorrido em momentos diferentes da vida, antes de se casar e depois de se casar. Uma mulher solteira, ela não adultera. Só adultera uma casada, porque é um ato contra o seu marido. Ela é uma mulher casada. Então, mesmo usando a palavra prostituição, logo em seguida Jesus fez diferença. Não sendo por causa de prostituição e se casar com outra, comete adultério. Porque agora ela já é casada. Nós vamos se aprofundar mais aqui, irmão Lucas. Muito bem. Obrigado, irmão. Eu vou ler na mensagem perguntas e respostas, que aqui no Brasil seria perguntas e resposta 9, mas lembrando que o irmão Branham não colocou pergunta e resposta 1, 2, 3, 9. Não, ele pregou e nós temos as datas. E eu tenho os 2 volumes da Voz de Deus, e eu me sinto mais seguro lendo daqui. Porque, inclusive, na nossa tradução em português, da palavra original de Goiânia, eles colocaram a palavra errado ali. E aqui está correto, como o irmão Branham falou. Porque eles se basearam na Bíblia, que diz prostituição, e não fornicação. Muito bem, eu vou ler aqui. É no volume 1, página 358. Bom, eu avisei que não seria um sermão, né? Podemos continuar? Muito bem. É um assunto que desperta bastante interesse, principalmente porque queremos fazer o correto. E algo tão polêmico, tão melindroso. Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicação e adultério em Mateus 19:9? Porque Jesus disse, se não for por motivo de fornicação, comete adultério, se casar-se novamente. Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicação e adultério? Aí o profeta responde, Jesus disse em Mateus 19:9,
qualquer que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação, que aqui no espanhol está fornicación, no português é fornicação, no inglês é fornication. Se não for por causa de fornicação e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra aplica-se de uma ou de outra maneira, quer dizer, o ato é o mesmo. Mas, para fazer claro o que Jesus estava falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que se lhe culpe de adultério. Mas ela vive em pecado se o faz. Ela tem que confessar isso a seu esposo antes que se casem. Então, fornicação é uma moça que comete impureza, um ato sexual. Ela não adultera, porque ela não tem marido, correto? E se ela conhece um moço que pretende casar com ela, ela deve confessar antes de se unirem, antes de se casarem. E cabe a ele redimi-la ou rejeitá-la. Então, o que é fornicação? Aqui o profeta está respondendo. É o que uma moça faz em sua vida de solteira. Ela tem que confessar isso. Se ela fez isso, se não o confessa a seu esposo, e ele se dá conta depois, ele tem o direito de repudiá-la, porque ela fez um voto falso. O profeta vai no voto. Aquilo que Deus reclamou para Israel: eu fui testemunha da mulher da tua mocidade, e tu foi desleal à mulher do teu pacto, da tua aliança, do teu compromisso que fizestes. Então ela, por não ter falado a verdade, ele pode desfazer o pacto. Porque a Bíblia diz, o ritual diz, seja conhecido de vós. Eu tenho escrito aqui, que se qualquer casal que se tenha unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Será requerido e será uma carga contra ambos. Seguro que serão responsáveis no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão descobertos. Se qualquer de vocês sabe de algum impedimento pelo qual não seja lícito que se unam, confessem neste momento. Ali eu tenho você, vê? Assim que fornicação é quando uma moça não vive uma vida limpa. Isso é fornicação, porque ela não tem marido. Mas quando ela está casada e não vive limpamente, então ela comete adultério contra seu marido. Jesus disse, por um motivo só. O motivo é fornicação. Aí os discípulos disseram assim, bom, então se é assim, então nem convém casar-se. Por isso a coisa foi tão pesada. Então, o que nós pensávamos, e muitos ensinam assim ainda, é que se uma mulher adultera contra o marido, ele pode deixar dela e casar com outra, na igreja. Não pode. Ou ele perdoa ela e vive com ela, ou deixa dela e vive só. O único motivo que ele pode casar novamente é por fornicação. Agora, se alguém vai dar um passo nessa direção, o que eu tenho aconselhado já, depois que eu me inteirei do assunto, no escritório, em conversa, é irmão, se você fizer, você faz por você, entre você e Deus. Você assume chegar diante de Deus com essa culpa, a igreja não vai pôr a mão sobre isso, o ministro não vai pôr a mão sobre isso, é entre você e Deus. Porque nós não impedimos as pessoas, e nem mesmo se alguém faz isso, vai ser expulso da igreja, vai ser tirado da ceia, é entre você e Deus. Nós mostramos a palavra, e vamos até onde a palavra pode ir, correto?
Então o irmão Branda começa: não faz muito tempo uma mulher me disse: eu já confessei tudo isso. Ela estava nervosa, havia tido um choque nervoso. Eu tenho confessado tudo isso a Deus, me disse ela. Mas você tem que confessar a seu marido. Eu respondi: não foi contra Deus contra quem você cometeu adultério, foi contra seu marido. E se um homem se casa com uma mulher que não tenha vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e ela depois de haver vivido com ele por algum tempo, vai a ele e diz: amor, quero dizer-te algo, eu saí com outro homem, eu nunca te disse. Quer dizer, lá atrás, quando eram noivos, quando estavam se conhecendo, antes de se ajuntarem. Jesus disse que ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porque ela disse uma mentira, mentiu a ele. É muito fino, não é? É mais fino do que nós pensávamos. Mas eu tenho mais mensagem aqui. Perguntas e respostas, pregada no dia 15/10/61. Muito bem. Irmão Brana, estive casado com uma mulher que havia sido casada antes. Nos divorciamos, mas ela se tem casado 2 vezes desde então. Quer dizer, eu vivia com uma mulher que havia sido casado antes, então nos divorciamos, mas depois que nos divorciamos, ela já casou 2 vezes. A Bíblia diz que se nós desejamos casar, se desejamos casar-nos, que regressemos à primeira esposa. Agora, posso eu regressar a ela que tem sido casada antes, ou eu sou livre? Bom, agora, meu irmão, esta é a única maneira em que você podia fazê-lo. Agora, é um grande tema, e algum dia quando a igreja estiver pronta e chegue a um lugar onde deveria estar, eu digo que, com reverência, há 2 argumentos sobre casamento e divórcio nas igrejas. Um tem seus pontos e outro tem os seus. E, em minha opinião, com a graça em meu coração, diante de Deus e sua Bíblia, digo que ambos estão errados, mas ali há uma verdade. Se vocês notam o que disse Jesus, olhem, tenho um irmão, então eu vou usar esta pergunta, e não vou entrar muito no mérito da resposta, mas eu vou usar essa resposta do irmão Brana, porque ele vai abordar o caso da palavra fornicação. Aí diz o profeta: eu tenho um irmão, meu irmão na carne, que está por casar-se com uma mulher. Meu irmão tem estado casado antes e tem um filho com uma boa mulher, com uma primeira, E ele veio a mim para que eu o casasse. Eu disse: de maneira nenhuma. Jesus disse em Mateus 5: qualquer que repudiar a sua esposa e se casar com outra, exceto por causa de fornicação, o qual ela teve que haver feito antes que fosse casada, e não lhe disse nada a respeito. Não resta dúvida do que o irmão Brando está falando. Então, exceto por fornicação, o qual ela teve que haver feito antes que fosse casada, e não lhe disse nada a respeito, faz que ela cometa adultério. Qualquer que se casar com a repudiada, vive adultério. Assim que você não faça isso. Não, você não pode regressar com a sua primeira esposa. Se ela tem se casado outra vez, veja, se ela se divorciou, você a repudiou, diz o irmão Brana, não volte. Mais um erro não vai consertar os outros. Fique como estão. Agora eu usei isso aqui para salientar, para bater forte e firme
na questão do ponto que Jesus usou e que o irmão Brana repetiu: fornicação. Mesmo usando a palavra prostituição, você viu que Jesus fez diferença. Quando disse assim, a não ser por prostituição, o que não está bem correto, faz com que, então, e casa com outra, adultera. Correto? Muito bem. Mensagem à união invisível da noiva, parágrafo 68. Agora, ela tem um sagrado, a gente deseja nomear 3 coisas das quais ela não deve apartar. Agora estou falando, tenha a igreja em mente, enquanto estou falando isto, a mulher natural. Segundo Paulo, no 7º capítulo de Romano, a mulher tem uma carga sagrada de virtude encomendado a elas por seu Senhor, uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isto é certo, isso é recomendável a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude, mesmo se faz algo mal, deve confessar isso a seu esposo antes que ele a aceite. Quer dizer, então, é esposo, porque eles estão comprometidos pela palavra dada um ao outro. O que Deus disse para Israel, que ele era testemunha, que eles não estavam cumprindo. Então, ela deve confessar a seu esposo antes que ele a aceite, antes que o casamento seja totalmente concretizado, é aquilo que já falamos. Então, ela deve confessar isso a seu esposo antes que ele a aceite e corrigi-lo. O mesmo como a igreja que estava casada com a lei também tem que confessar isso. Se ela não o faz e vive com seu esposo por 10 anos, se aquela moça que cometeu fornicação, ela era solteira, ela nunca confessou a seu noivo, que é seu marido pela palavra, não temas receber Maria, tua mulher, correto? E eles vivem por 10 anos, e ele descobre, ou ela confessa, e ela não faz e vive com seu esposo por 10 anos, então confessa, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Essa é a Escritura. A fornicação é vida imunda. Então era usado isso aqui, não é uma mensagem nova traduzida no Brasil. Era usada para um homem casado. Mas Jesus e o irmão Brana nunca falou, se a mulher adulterar, ele tem o direito de deixar e casar com outra. Ele pode até deixar, mas ele está junto naquele pacto. Por isso a escolha de uma moça, de um moço, não deve ser, você vai escolher como vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai se mudar de cidade. O que cada decisão de nossa vida deve ser feita com a aprovação de Deus. Agora veja o compromisso de escolher uma esposa, que será parte de sua carne, que você estará ligado com ela enquanto viver. Por isso, deve ser com oração, deve ser com prudência, por aquele tempo de namoro, para que não chegue ser feito o noivado, o pacto, o compromisso, e depois desfeito. Diante de Deus aquilo não se dissolve. Ninguém, nenhum cartório na terra, nenhum ministro, ninguém dissolve aquilo. Deus disse, eu fui testemunha, eu ouvi. Agora é claro, há coisas que nós não temos como voltar atrás e consertar. Disse o profeta, caminhem como estão. Correto? Mas se podemos fazer o certo, erramos em não fazer o que é correto. Muito bem. Eu vou tocar num outro ponto. Está certo aí, irmão Alcindo? Eu vou tocar num outro ponto bastante melindroso, mas eu não vou deixar ponta nenhuma nessa noite. Porque aqui na mensagem casamento e divórcio, e diga-se de passagem da voz de Deus, quando o profeta chega nesse ponto, ele cita a Escritura. É o profeta falando, lendo da Bíblia.
Quando traduziram, colocaram, e eu quero pensar assim, a versão das nossas Bíblias comuns, e usaram a palavra prostituição. Mas vocês vão ouvir o irmão Brana falando, e preste atenção, ele não vai falar prostituição, Alguém fala em inglês, alto. Prostitution. Ele vai falar fornication. Eu não entendo de inglês e eu daria conta de traduzir aquela palavra e colocar aqui. Vai colocar errado. Eu não estou pondo em dúvida a mensagem. Não. Por que ocorreu o problema? Porque quando o irmão Brana foi na Bíblia, tiraram da Bíblia. Correto? Tiraram da Bíblia e colocaram aqui, porque o irmão Brana está lendo a Bíblia. E eu já expliquei que as nossas Bíblias, as mais comuns, elas não estão fidelíssimas. Você tem uma Scofield, uma King James, Rei Tiago, uma Thompson e outras já corrigidas, mesmo Ferreira de Almeida, do irmão José, que já está a palavra correta, fornicação. Repetindo, quando traduziram a mensagem e foi usado a Bíblia, aqui, está em uma outra letrinha, está um espaço aqui, pegaram na íntegra da Bíblia e colocaram aqui. Mas não foi o que o irmão Brana disse. Solta o áudio lá, irmão. Vamos ver se está no ponto correto. Um bom som aí. Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Jesus speaking, the one said from the beginning. Now watch. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora observe. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornications, causes her to commit adultery. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Vai falar de novo. Pode soltar. Mateus 5,32. Eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de e muitas. Matthew 30, I think it's Matthew 5:32. 31 to begin with. Mateus 30, eu acho que é Mateus 5, 32, 31 para começar. It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Jesus speaking, the one said from the beginning. Now watch. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora observe. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornications, causes her to commit adultery. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. See? Whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornication, causes her to commit adultery. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Why she'll marry again? Porque ela casará novamente. And whosoever married her and is divorced committed adultery. See, she's got a living husband, so no man can marry her. E qualquer que casar com uma repudiada, cometeu adultério. Veja. Correto. Então vocês ouviram. 2 vezes o profeta falou a palavra fornication, muito embora foi traduzido para prostituição. Agora deixa eu ler algo aqui, no volume 2, perguntas e respostas do dia 30/8/64. Fizeram uma pergunta outro dia. É uma anulação o mesmo que um divórcio? Vê?
Quando você me faz essas perguntas, amigo, você sabe o que isso faz a mim. Eu tenho muitos amigos sentados aqui que têm sido casados 2 ou 3 vezes. Se dão conta vocês que eu estou falando ao meu próprio filho, Billy Paul, o filho do profeta? Dispensaria eu a Billy Paul? De nenhuma maneira. Billy Paul se casou com uma mocinha e veio e disse: papai, vou me casar. Eu estava lavando o meu automóvel. Eu disse: baterás com tua cabeça na parede. Continuei lavando o meu automóvel. Ele disse: vou casar-me. Eu disse: deixa dessas coisas. Continuei desta maneira. Ele foi e disse à sua mãe, e sua mãe riu dele. Sabem vocês o que fez? Fugiu com a mocinha, que todavia estavam na escola, e se casou. Nós anulamos a boda, o casamento. O pai desta moça e eu anulamos, mas sem dúvida ele estava casado. Ele é meu filho, assentado aqui, escutando-me neste momento. Agora é isso exatamente. Ele veio a mim com a moça com a qual ele vive agora. Correto? Ele veio a mim com a moça a qual ele vive agora, o qual seu nome o nome da menina do irmão Isaac, a mais velhinha? Joyce. É Loice, o nome da segunda que ele estava vivendo agora. Ele veio a mim com a moça o qual ele vive agora, minha nora, meu netinho. Ele disse: papai, me casas? Me casarias? Pai, dá uma bênção de casamento para mim, pai. Ora por nós, pai. Eu disse: de nenhuma maneira. Esse é meu próprio filho. Vocês pensam que isso não me parte até a medula quando eu o carreguei em meus braços e fiz tudo o que podia fazer, e eu tenho sido ambos, pai e mãe para ele? Pensam vocês que não me mata ter que dizer isso? Mas é a verdade. Certamente meu filho está aqui assentado, escutando-me. Minha nora, meu netinho, estão sentados aqui neste momento. Mas eu lhe digo que é errado, porque tenho que fazê-lo. Eu estou obrigado com esta palavra. Ele estava atado ainda. Não tem como dissolver aquilo. Agora, quando Deus, o Senhor Jesus, deu a sua palavra que se casaria com Laodiceia, com a igreja das eras, ela não foi fiel à palavra dele. O que diz a Bíblia no livro de Apocalipse? Que ela cometeu fornicação com os reis da terra. Por esse motivo, Deus se divorciou dela. A irmã Branda pregou em fevereiro de 65, casamento e divórcio. E mostrou os dois lados, o natural e o espiritual. Ele pregou casamento e divórcio e mostrou por que Deus estava rejeitando Laodiceia e despedindo ela. E daí, em abril de 65, ele pregou escolhendo uma noiva. Ele saiu à procura de uma noiva. E ali está: moço, se você quer arrumar uma boa esposa, leia Escolhendo uma Noiva. Não vá só pela cor dos olhos dela, a beleza. Como certa vez, uma moça disse para o pai, respondeu para o pai dizendo: filha, cuidado, filha, não é um bom moço, filha, olha isso, filha, olha aquilo, outro. Pai, mas ele me enche os olhos. Bom,
O que aconteceu é que era um bruto, era um animal andando com 2 pés, irracional. Um dia aparece com os olhos cheios daí, me enche os olhos, encheu mesmo. Então o irmão Branham mostra casamento e divórcio, que Deus repudiou as denominações, repudiou as igrejas. Por qual motivo? Elas foram infiéis ao pacto. Elas estavam em compromisso com ele, e ele em compromisso com elas, mas repudiou. E ele sai procurando, escolhendo uma noiva. E em novembro de 65, o profeta pregou a união invisível da noiva e do noivo. Agora ele está casado. Na mensagem provando sua palavra, está ali o casamento, que o Filho do Homem veio para fazer o casamento. Aleluia. Por isso ele não pode. Agora nós temos os nossos direitos. Nós somos esposa dele. Ele não vai buscar outro povo. Não, seu compromisso inteiro é conosco agora. Aleluia. Isso é maravilhoso? Veja a situação da igreja. Em Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Era uma igreja, com a qual fornicaram os reis da terra. E você vai em todo o Apocalipse, nestas versões mais apuradas, e a palavra ali é fornicação. Com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Agora eu termino me referindo ainda à palavra prostituição, que mesmo usando de forma não completa, buscando uma tradução mais precisa do que Jesus falou, mesmo usando a palavra prostituição, é ainda concernente a uma mulher antes do casamento, porque depois Jesus diz: o que casar com ela, e se ele voltar a casar, ele comete adultério. Então, mesmo prostituição ainda é concernente a uma moça solteira, mas na profundidade da palavra, e o que o profeta dividiu, cortando a palavra para nós, é a fornicação. Por isso, de tudo que eu falei esta noite, resulta no seguinte: até agora, no Brasil e na maioria das igrejas, se uma esposa, a esposa de um irmão, comete adultério, ele deixa dela e casa com outra. Legalmente, isto está errado. Não é assim. A Bíblia não dá o direito, só por um motivo. O motivo é fornicação. Algo não confessado, algo feito lá antes de se ajuntarem. Por isso os discípulos colocaram as mãos na cabeça e disseram: então é muito melhor ficar sozinho, não arriscar. Correto isso? Correto isso. Mas se você orar, se você buscar a Deus, vocês que pretendem casar-se, Deus lhe dará um bom esposo, Deus lhe dará uma boa esposa, e depois da salvação, a melhor coisa que Deus dá a um homem é uma mulher. Porque lembre-se, Deus não criou o homem para a mulher, Deus criou a mulher para o homem. Não, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então lhe fez uma adjutora. Isso nós falamos para que tudo seja conforme os requisitos da palavra.
E se alguma coisa não correr bem na tua vida ou não correu, lembre-se, é melhor sofrer um dano aqui do que ter que enfrentar o juízo do outro lado. E pisar em cima das Escrituras e fazer as coisas para agradar os parentes, para agradar a sociedade. Não, não. Se você vai fazer algo, e você, principalmente depois desta noite, que a palavra foi dividida da forma que foi, e você tiver que dar um passo em alguma direção, o melhor que você faz é não pôr Deus no assunto, falar com Deus, te apresentar como homem diante de Deus, como um filho, como alguém cônscio, sabedor. Eu vou orar um tempo para ver se Deus aprova. Não, se a palavra não aprova, nem ora. Não envolva Deus nisso. Diga: Senhor, eu vou chegar diante de Ti com esse passo. O Senhor sabe minha condição, se eu não tenho condição de viver só, encarar a vida, seja o que for, mas faça entre você e Deus. E não tente persuadir o ministro. O meu pastor não casa, mas eu conheço um pastor aí que casa. Tem de monte, tem na cidade aqui mesmo, eu dou o endereço, só vai ficar tudo bonitinho, na filmagem fica bonitinho, no álbum fica bonitinho, fica tudo legalzinho perante as pessoas e perante Deus. Então, nós queremos agradar ao Senhor. Se coisas não têm sido feitas da maneira que deveriam, nós pedimos misericórdia e falamos: Senhor, deixa nós acertar daqui em diante. Ajuda-nos, Senhor. É um mundo difícil, um mundo moderno, onde o pecado se tornou tão social, o acesso ficou tão fácil, e falar isso que falamos nesta noite perante a sociedade, mesmo religiosa. Agora, lembrando de uma coisa, você sabe que a Igreja Católica até hoje defende essa tese? E estão largando isso agora? Quantos sabiam disso? Levante a mão. Que a Igreja Católica não casa um homem divorciado. Aí está o irmão de cabelo branco, levantando sua mão. As filhas que saíram da mãe, rapidamente, se jogaram na imundícia contra a palavra de Deus. Uma condenação que surge do próprio catolicismo, não pela pureza deles, mas pela hierarquia, pela tradição. Agora, imaginou nós incorrer num risco que o catolicismo ainda tenta segurar? Não vai conseguir, porque já estão requisitando casamento gay e todas essas coisas. E pensa que nós, ministros, não podemos amanhã ou depois ser chamados perante o juízo por discriminação, por... Deus nos livre dessas coisas, mas pode acontecer. Nossa Constituição brasileira ainda nos protege. Chegando aqui um casal de homem, já viu, irmão Ailton? Um casal de mulher, um casal de pato, não existe, né? Mas chega aqui os camaradinhos, cuidando para não usar algumas palavras, né? E daí querem que o ministro lhe dê a bênção. E caso contrário, vai na justiça. A Constituição brasileira ainda nos protege, porque temos direito de liberdade, de culto, e temos nossos direitos legais ainda. Mas isso pode mudar a qualquer momento. E nós vamos fazer o quê? Vamos se render? Não nos renderemos. Não nos renderemos. Respeitamos as leis brasileiras enquanto elas não ferem o que cremos. Mas se alguma coisa vier a acontecer, em primeiro lugar, Deus, o reino dos céus, a sua justiça. Por isso virá o aperto, por isso nós seremos colocados à margem da sociedade. Mas que Deus nos dê graça para caminhar no centro do caminho. Amém. Querido Deus, tenho falado essas palavras, Senhor, e naturalmente falando, é algo que qualquer um, Senhor, fugiria de falar. Mas nós não temos como escapar, ó Deus,
da exatidão da tua palavra. E nos enche de alegria poder abrir tua palavra e buscar os conselhos e as explicações e os ensinamentos de teu servo profeta e falar para nossos jovens casais, Senhor, que esta igreja tem tantos, levando em consideração o número de membros que temos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos leais contigo. Assim eu oro a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.